Romanos capítulo 12, nós lemos a princípio o verso 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Te damos graças, ó Pai, pela Tua instrução sempre dispensada ao nosso coração. O Senhor se ocupou de revelar-se a nós, e o Senhor usou meios para que isso acontecesse nos dias passados, e o Senhor fez com que essas coisas fossem registradas, para que tenhamos à nossa disposição a revelação do Senhor ao longo da história, para que uma vez meditando naquilo que o Senhor fez no passado, que também cremos que o Senhor faz no presente e fará, e cumprirá todas as suas promessas, para que o nosso coração encontre confiança, sabedoria, graça da parte do Senhor. Mas nós nos reconhecemos como limitados, Senhor, e de que a nossa mente não pode discernir as coisas que são espirituais sem a ajuda do Teu Espírito, porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. E nesse momento nós mais uma vez humilhamos a nossa mente e o nosso coração, pedindo para que o Teu Espírito Santo possa aplicar ao nosso coração a Tua palavra, e que ela se torne em prática, que ela se torne em vida, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a uma das igrejas pelas quais ele se sente responsável pela sua administração, pela organização da doutrina, Paulo dá alguns conselhos práticos aqui. Essa parte do capítulo 12 em diante tem muita prática. Paulo fala de muitas coisas assim, de colocar em prática no dia a dia. E é uma forma com que Paulo trabalha nas suas cartas, que ele dá um embasamento antes, ele fala daquilo que foi feito na cruz, fala de graça, fala da misericórdia, fala da obra redentora de Jesus, fala da retirada do peso da condenação, fala da purificação dos pecados, e depois ele diz como é que nós agimos em decorrência dessas coisas, ou qual deve ser a nossa resposta. A minha intenção nessa noite é que a gente pense um pouco a respeito de adoração, que a gente pense um pouco a respeito de culto, porque nem sempre a nossa teologia a respeito de culto é uma teologia adequada. Ainda mais como o tempo vai passando, e às vezes nós vamos dando nomes a coisas e nos apegando a essas coisas que nós damos nome. E uma das coisas que nós podemos confundir é o que é cultuar a Deus, ou o que é adorar a Deus. E cria-se no imaginário cristão que culto é exatamente isso e somente isso. Que culto é somente a reunião em que nós vamos participar. Em alguns casos a gente se entende como um participante ativo, mas em outros casos é algo que a gente vai assistir. Por isso, muitas pessoas não têm nenhuma dificuldade em assistir o culto pela internet, não porque não tem condições de estar, mas porque é mais cômodo. Então, eu vou assistir, já que eu vou assistir, eu assisto de casa mesmo. Enquanto que essa não é a nossa intenção com as nossas transmissões ao vivo. A ideia das nossas transmissões ao vivo é para que aqueles que não têm condições reais de estarem conosco, que possam ser também alcançados pela palavra do Senhor. Para que se um dia você tem algum problema, sei lá, de saúde, furou o pneu do carro, eu vou deixar de cultuar ao Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Não, eu consigo acompanhar junto com a minha comunidade. Nós nos entendemos, ou nós promovemos na nossa igreja oportunidades para que estejamos reunidos como igreja do Senhor, para que possamos aprender da palavra do Senhor. Tanto que nós nos reunimos em 2 locais, né? Nós somos uma igreja só em 2 lugares. Nós acontecemos aqui, e nós também nos reunimos em Planalto. E as coisas que acontecem em Planalto acontecem aqui, e as que acontecem aqui acontecem em Planalto. Para que a gente possa ter, inclusive, a flexibilidade. Eu não consigo ir no culto domingo à noite. E eu fico tão feliz quando hoje pela manhã aconteceu isso. A gente está lá em Planalto adorando ao Senhor e vê algumas carinhas de Capanema. De gente que, por exemplo, agora não está aqui. Tinham compromissos à noite, mas não deixaram de cultuar o Senhor, de se reunir com a igreja do Senhor. Então é uma forma de nós termos essa flexibilidade. Nós temos estudos aqui nas quintas-feiras, mas o mesmo estudo acontece em Planalto na quarta-feira. Para que você não tem condições de estar na quinta, eu posso estar na quarta. São 4 quilômetros, é bem pertinho. Porque o nosso intuito é de que nós caminhemos juntos, para que a gente possa crescer juntos,
para que a gente possa aprender juntos as mesmas coisas, para que as coisas sejam continuidade uma da outra e a gente possa ser instruído mesmo e que a gente possa caminhar junto. Mas embora esse momento seja tão precioso, tão necessário, tão bom e ordenado pelo Senhor que nós nos reunamos como congregação, o texto de Hebreus diz isso, não nos deixarmos de reunir ou de cultuar ou de congregar, mas que a gente vá sempre ajudando um ao outro, orientando um ao outro, encorajando um ao outro, principalmente, diz o texto, conforme a gente vai vendo que o dia se aproxima, e esse dia fala a respeito da volta de Cristo, e eu não sei você, mas cada dia eu fico mais convicto que Jesus está às portas, Jesus está voltando, e se Jesus já estava voltando antes, imagina agora, Jesus está voltando, e quanto mais o tempo vai passando, e a gente vê as profecias se cumprindo, o amor de muitos se esfriando, a bagunça nesse mundo, mais nós precisamos nos reunir, nos juntar, seja em reuniões formais como essa, sejam em grupos pequenos, seja tendo parceiros de oração, parceiros de estudo, para que a gente vá edificando um a fé do outro. É para isso que nós estamos colocados nesse mundo como igreja. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Então esse momento é um momento importantíssimo na espiritualidade cristã. Mas cultuar a Deus não é só isso. Cultuar a Deus não é só esse momento. Cultuar a Deus, na verdade, é uma resposta que nós damos a algo que foi feito anteriormente. Cultuar a Deus é, na verdade, a única resposta que faz sentido na vida de um cristão, se ele entende o que aconteceu. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando. Se você nunca leu Romanos, queridos, eu peço a você, não passe dessa semana sem começar a leitura de Romanos. A carta aos Romanos é uma carta preciosíssima. É uma carta que destrava muita coisa na nossa mente. A gente está acostumado geralmente a ler a Bíblia por porções, né? Abre ali e lê um texto meio aleatório. Eu estava até conversando com o irmão esses dias, né? Por onde que eu começo? Você quer começar? Começa por Romanos. Romanos é um compilado das coisas mais importantes que você tem que entender a respeito da fé. É um resumão da Bíblia. Fala sobre pecado, fala sobre a lei, fala sobre a graça, fala como é que Deus nos salvou através de Jesus, fala sobre como é que Deus manifesta a sua soberania, nos chamando para si. Isso não é um mérito nosso, isso é algo que Ele faz para a glória do nome dEle. E o capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo vem tratando dessa base. Paulo vem tratando daquilo que nós podemos chamar de teoria. E não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente faz isso aqui na igreja também. Nós às vezes nos ocupamos de conceitos, falamos sobre salvação, sobre graça, sobre justificação, sobre o evangelho, sobre a morte de Jesus. Coisas que a gente já sabe há muito tempo, mas precisa revisitar. E em outros momentos a gente fala de atitudes práticas. De fazer isso, fazer aquilo, deixar aquilo de lado, né? A gente vai falando de coisas práticas. Porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver essa divisão também. Que ela acontece em muitos momentos. Em que há algo que precisa ser entendido e algo que precisa ser praticado. Mas essas duas coisas não podem estar separadas. Porque se eu entendi, eu pratico. Mas eu só posso praticar de verdade e da maneira que agrada a Deus se eu entendi. Senão são só obras. Senão às vezes são só as minhas tentativas de barganhar com Deus algum tipo de bênção, de providência. Coisas que Deus já nos deu, já nos concedeu em Cristo Jesus. E aí a gente entra num caminho que geralmente é chamado de o caminho do legalismo. Quando a gente começa a se apropriar muito de obras, mas não como uma consequência da nossa adoração. Talvez por uma forma de tentar apaziguar a nossa consciência, apaziguar o nosso coração e de alguma forma ganhar alguns méritos de Deus. Então essas duas coisas, elas caminham junto. O que alguns vão chamar de lei e evangelho. Lei e evangelho não são tempos nas Escrituras. Lei e evangelho caminham junto. Lei fala de práticas. Evangelho fala do porquê nós praticamos. Isso precisa ser entendido. Porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre adoração, ela fala sobre atitudes. Todas as vezes que nós vemos algum tipo de expressão ou menção a adorar a Deus, ela está falando sobre serviço, ou sobre coisas que nós fazemos. Mas a gente pode cair no legalismo e simplesmente fazer as coisas por fazer. Paulo quer alertar os seus discípulos, pessoas que ele ainda nem conhecia pessoalmente, mas ele quer alertar essa igreja, dizendo: vocês têm coisas que precisam entender, mas existem coisas que vocês precisam fazer.
Por isso ele gasta 11 capítulos falando daquilo que aconteceu em Cristo Jesus. E depois ele vem aqui para o capítulo 12. Eu faço uma brincadeirinha de vez em quando, que parece uma brincadeira boba, mas que é muito importante da gente entender, que antes da gente analisar Romanos 12, por exemplo, a gente tem que lembrar que Romanos 12 vem antes de Romanos 13 e que vem depois de Romanos 11. Porque a gente tem que lembrar sempre que este texto está dentro de uma narrativa maior, que ele aponta para coisas e que ele é consequência de outras coisas. Alguns textos ficam mais claros da gente perceber isso, como é Romanos 12, 1. Na NVI, talvez seja a sua versão, a primeira palavra que aparece é a palavra portanto. E você sabe muito bem que a palavra portanto, ela liga uma coisa com outra, né? Você não chega uma pessoa, oi, bom dia, tudo bem, portanto? É esquisito começar a conversa assim. O portanto, geralmente a gente está falando de alguma coisa, tal. Portanto, aí a gente emenda com um outro assunto. Então Paulo está começando aqui. Na verdade, quem dividiu os capítulos não foi Paulo. A gente dividiu isso depois na história, para ficar mais fácil da gente encontrar as coisas. E aí o texto começa então com portanto. Portanto o quê? Ou portanto por quê? Do que você está falando, Paulo? E aí do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vem falando a respeito de graça. Paulo vem falando a respeito de misericórdia. Paulo vem falando a respeito de pecado, de que o pecado nos separa de Deus, de que vivemos no meio de um mundo pecador. O capítulo 1 de Romanos é um capítulo memorável, em que o apóstolo Paulo vai dizendo para nós que as pessoas têm um certo entendimento de Deus, mas elas precisam suprimir esse entendimento de Deus, para que possam, ao lugar de ver a verdade, viver uma mentira. É necessário até mesmo extrapolar a lógica para não ver Deus nesse mundo. Paulo começa a trabalhar isso, ele diz isso tudo é questão do pecado. E os seres humanos, porque são pecadores, porque se voltaram contra Deus, porque não desejaram a Deus, receberam de Deus aquilo que desejavam. Se desejavam estar longe de Deus, a sequência do texto vai dizer, Deus os entregou aos seus próprios prazeres. De forma que as mulheres deixaram do uso natural, bem como os homens deixaram do uso natural da mulher, se inflamaram com outros homens. Depois fala de toda sorte de perversões sexuais. Fala sobre cobiça, sobre inveja, sobre tantas outras coisas que são frutos de uma humanidade distante de Deus. E que essas coisas destroem não só o mundo, mas são a consequência de uma vida destruída por falta da graça de Deus. E ele vai dizer que essa é a condição de todo mundo. Aí ele fala, não tem judeu, não tem gentil. Romanos 3:23 todo mundo conhece, né? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Mais à frente, em Romanos 6, verso 23, ele diz, e o salário do pecado é a morte. Então Paulo traça um quadro feio, mas também ele vem traçando um quadro bonito. Em Romanos 6:23, por exemplo, ele fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele começa a falar também de coisas gloriosas. Ele diz, olha, vocês estavam distantes, agora vocês foram aproximados. Vocês eram pecadores, mas esse pecado foi lavado. Vocês não tinham condições de se achegarem a Deus, mas pela graça de Cristo Jesus, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes, vocês eram por natureza inimigos de Deus. Estavam distantes do Senhor, não tinham paz com Deus, estavam em guerra com Deus. Mas Deus nos justificou, sendo, pois, justificados por sua graça, temos paz com Deus. E ele vai traçando esse quadro maravilhoso daquilo que foi realizado em Cristo, para esse povo, para essa gente que entendeu que a salvação está em Cristo Jesus. E ele enche o coração dessas pessoas e o entendimento dessas pessoas sobre quem elas são e quem Deus é e o que é que Deus fez por elas. Esse é o Evangelho. Essa é a pregação da doutrina que nos leva a práticas adequadas. Aquilo que podemos chamar de a ortodoxia, ou seja, o ensino correto das Escrituras, leva à ortopraxia, as atitudes corretas à luz daquilo que aprendemos.
E quanto mais nós nos aprofundamos nesse conhecimento, mais as nossas atitudes são equivalentes. Ou nós aprendemos os caminhos. É por isso que Paulo fala, portanto. E aí, dentro desse portanto, ele vai encaixar o que a gente deve fazer. Ou o que é adorar ao Senhor. E agora a gente lembra um pouquinho da abertura do culto. Quando alguém perguntou para Jesus, Senhor, qual que é o maior de todos os mandamentos? Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual foi a resposta de Jesus? Só há um Deus. Logo, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Há um só Deus. E se há um só Deus, entregue-se completamente a Ele. E uma das formas que você inclusive se entrega a Ele é amando ao próximo como a si mesmo. Paulo vai traçar o mesmo paralelo aqui. Paulo vai repetir aquilo que Jesus havia repetido porque estava em Deuteronômio. Essa frase que Jesus tira, essa lei que Jesus apresenta, ele não está criando nada de novo. Jesus está recitando um texto que está lá em Deuteronômio. O famoso Shema dos israelitas, que eles conheciam muito bem. O Shema era um texto que trazia isso. Há um só Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, todas as suas forças. E na sequência Deus disse ao povo, essas coisas você vai ensinar aos seus filhos. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. E ele diz, olha, amarra essas coisas nos seus braços, nas suas testas, e escreve nos umbrais das suas portas. E os judeus gostavam da literalidade das coisas. Então quando Deus falou para eles, olha, lembrem os seus filhos, ao deitar e ao levantar, o que os judeus começaram a fazer? Acordava, recitava o Shema. Ia dormir, recitava o Shema. Deus falou, olha, ate essas coisas, amarre essas coisas nos braços. E eles criaram uns negocinhos que são chamados filactérios. Umas caixinhas de couro, que escreviam esse texto e literalmente amarravam nos braços e amarravam na testa. Não só isso, eles criaram um negócio que é chamado de mezuzá, que era uma caixinha, geralmente de prata, em que colocava também um rolinho escrito essas coisas e colava no batente da porta. E toda vez que o judeu chegava em casa, ele passava a mão, ou quando ele ia sair de casa, ele passava a mão, dizendo, eu estou cumprindo, eu estou lembrando, a lei está aqui. Era algo que estava ali, presente na vida deles, e Jesus só está repetindo. E a gente vê tanta repetição na Bíblia, não vê? Eu sei que às vezes os irmãos ficam bravos comigo, que eu prego nos mesmos textos, ou em outros textos as mesmas coisas. Mas por quê? Porque a Bíblia está cheia de repetição. Por que a Bíblia está cheia de repetição? Você sabe, né? Por que a Bíblia está cheia de repetição? Se não tivesse repetição, já ia ser bem mais difícil, né? Com tanta repetição, a gente ainda não faz tudo que a Bíblia fala. Imagina se não tivesse repetição. E Jesus está repetindo aquilo que já havia sido falado lá em Deuteronômio. Agora, Paulo repete a mesma lógica. Paulo fala, olha, tudo já aconteceu em Cristo Jesus. Portanto, adorem ao Senhor. E adorar ao Senhor não é um momento. Adorar ao Senhor não é um culto no sentido de espaço temporal de 1 hora e meia. Adorar ao Senhor é algo que acontece 24 horas por dia. Por isso ele está dizendo aqui, olha comigo de novo aí o capítulo 12, verso 1, ele diz, portanto, irmãos. Então ele está falando para a gente que já havia reconhecido o senhorio de Cristo. Ele diz, peço a vocês, ou rogo a vocês, ou imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Paulo está corrigindo aqui a ideia do que é culto para eles. Hoje, quando a gente fala sobre adoração, por exemplo, há também uma bagunça, né? A gente fala, nós vamos adorar. O que a gente pensa quando fala em adoração? Logo quando fala em adoração, o que a gente pensa? Vamos lá, de questão de atitude. Cantar, não é assim? Vamos adorar o Senhor? É música. Inclusive, já foi até patenteado na mente das pessoas o estilo de adoração. Tem funk, tem pagode, tem rock, tem adoração. Adoração é um estilo. Eu não gosto muito desse estilo de música, eu gosto mais de música assim, de adoração, né? Virou um estilo. E a gente já conecta a adoração com música. E embora a adoração possa ser expressada através da música, a adoração não é música. Assim, na mentalidade desse povo, adorar a Deus estava ligado com outra coisa. Alguém lembra o que era adoração no Antigo Testamento? Lembra?
Ninguém, gente. Como é que as pessoas cultuavam a Deus no Antigo Testamento? Com sacrifício. Traziam um animalzinho lá. E Paulo vai dizer então de sacrifício. Ele fala, exatamente, adoração é sacrifício. Mas não é sacrifício de um bicho morto. Não é a entrega de um bicho morto. A adoração verdadeira é a entrega de um bicho vivo. Sou eu. Eu sou a oferta. Por isso eu peço, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se entreguem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer, esse é o vosso culto racional. A palavra culto, a palavra latreia, ela pode ser traduzida como serviço. Culto não é só algo contemplativo. Culto é algo ativo, é agir, é fazer. E ele diz culto racional. A palavra que é traduzida por racional é uma palavra que todo mundo conhece. É a palavra lógica. Ou seja, Paulo está dizendo, à luz de tudo que vocês entenderam, ele diz, eu peço a vocês, por essas misericórdias que vocês conheceram, as misericórdias de Deus, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, que vocês se apresentem, que vocês apresentem as vossas vidas como um sacrifício constante, vivo, um sacrifício que é santo e que é recebido por Deus, agradável a Deus. Essa é a única forma que faz sentido adorar. É isso que ele está falando. Isso é o vosso culto racional. Culto racional não é mais trazer ofertas mortas. Culto racional não é entregar somente aquilo que está fora de nós. Culto racional não é trazer algo no sentido material a Deus. Culto que faz sentido é apresentar-nos a Deus cotidianamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os sacrifícios eram chamados também de santos e agradáveis a Deus. Mas para que o sacrifício fosse considerado no Antigo Testamento como santo e agradável ou aceitável por Deus, ele tinha que ser feito de acordo com como Deus falava, seguindo as ordenanças do Senhor. Isso faz a gente pensar um pouco, né? Que se nós queremos ser um sacrifício vivo, mas que também é santo e agradável a Deus, nós precisamos adorá-lo como Ele pede para ser adorado. Nós precisamos conhecer o que é a adoração. Nós precisamos conhecer o caminho para a adoração. E esse caminho não é encontrado dentro de nós. Esse caminho é encontrado na revelação que Deus faz a respeito dele mesmo. Na semana passada, quando meditávamos no texto de Isaías, nós nos lembramos um pouco sobre o que é idolatria. E idolatria é adorar a um Deus que não é o Deus que se revela. E os cristãos evangélicos são mestres em adorar um Deus que não é o Deus que se revela na Bíblia. Porque todas as vezes que nós adoramos o Deus que não é o Deus revelado na Bíblia, um Deus que a gente cria na nossa cabeça, a gente destaca alguns atributos de Deus e se apega tão forte a esses atributos de Deus, que descarta os outros, né? A gente faz umas cacas de vez em quando, mas fala assim, não, mas Deus é amor. Deus é misericordioso. Aí a gente descarta a justiça de Deus, de que Deus é justo. Em outros casos a gente faz o contrário. Alguém pisa no nosso pé e a gente fala, mas Deus é justo. Deus vai fazer justiça. Não a minha. Porque afinal a Bíblia diz, a vingança pertence ao Senhor. Só que não é a vingança do Senhor que a gente está querendo. A gente está querendo a nossa. A gente só transfere para Deus para não ficar parecendo um assassinato, né? O que a Bíblia chama de assassinato. E a gente se apega a certas partes do caráter de Deus e deixa de lado outras partes do caráter de Deus e acaba fazendo para nós uma caricatura de quem Deus é. Por isso, adorar a Deus verdadeiramente requer que nós o conheçamos verdadeiramente. Porque senão nós vamos adorar um Deus que a gente criou. Um Deus que cabe no nosso conforto. Um Deus que não cutuca as nossas feridas. Um Deus que não revela a nossa falta de caráter. Por isso nós precisamos conhecê-lo. Mas não só adorar o Deus verdadeiro. Nós precisamos adorá-lo de um jeito verdadeiro. De um jeito que lhe apraz. Lembra que Jesus fala para a mulher no poço, a mulher samaritana lá no poço? Ela pergunta para ele, Senhor, onde é que a gente adora? A gente adora aqui ou a gente adora lá? E a resposta de Jesus é, nenhum dos dois. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os quais o Pai procura. O Pai procura aqueles que o adorem
em espírito, mas também em verdade, do jeito certo, do jeito como Ele ensina, do jeito como Ele revela. E mais uma vez, não tem como fugir, precisamos conhecer a Deus e a Sua palavra. Bem, queridos? Por isso Paulo fala, entreguem-se como sacrifício vivo, mas também santo e agradável a Deus. Então nós já vimos aqui duas coisas que a gente tem que entregar a Deus pelo menos. Primeiro a gente se entrega espiritualmente, né? Ele está chamando eles de irmãos, vocês já receberam da graça, da misericórdia, a gente que já nasceu de novo. Então já se submeteu espiritualmente a Deus. Mas que também agora está submetendo o quê? O seu corpo, a sua vida. Essa é uma expressão equivalente àquilo que Jesus disse sobre adorar com todo o seu coração, alma, entendimento e agora força. O que é força? Ações, corpo, vida. Agora Paulo está falando, você quer adorar a Deus? Adore com a sua vida. Adore com as suas ações. Adore com a sua boca. Adore com as suas mãos. Adore com os seus pés. E eu não estou falando que nem aquelas músicas que de vez em quando a gente canta, né? Levanta a mão, baixa, para a direita. Não é disso que eu estou falando. Adorar a Deus com as mãos, com a boca, com os pés. Né? A musiquinha das crianças, né? Com as mãos, com os pés, com a cabeça, né? Não é disso que eu estou falando. Adorar a Deus com os nossos membros. É quando a gente está lá no nosso trabalho e vem aquela palavra, sabe aquela maldita, que vem na boca. E a gente fala, não, os meus membros adoram ao Senhor. E eu guardo a minha boca. É quando eu não trago para a minha vida, para a minha prática, para o meu corpo, nada que é condenável pela palavra do Senhor. É quando eu não uso as minhas mãos para fazer coisas que desonrem o nome do Senhor. É quando eu não coloco o meu corpo em um lugar que desonra o nome do Senhor. Adorar a Deus com o meu corpo é lembrar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que Ele habita no meio do seu povo, que Ele habita em nós. Portanto, esse corpo é propriedade de Deus, e as coisas que eu tenho que fazer com esse corpo tem que ser coisas que glorifiquem a Deus, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja nos meus estudos, onde quer que o Senhor me coloque, que cada ação seja uma ação que glorifique a Deus. Está vendo que cultuar a Deus é um pouco mais do que simplesmente o momento que a gente passa. Por isso Paulo então vai na sequência, olha, você tem que entregar o seu corpo, mas não o corpo somente, porque o corpo é só uma consequência. O corpo é só uma ferramenta. O corpo é só um fantoche nas mãos da mente. Olha aí o versículo 2, por isso ele diz, portanto, não se amoldem. Está ainda na sequência do portanto. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar ou ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O corpo faz o que a mente manda. O corpo é a extensão da mente. Antes de virar uma palavra, foi um pensamento. Antes de virar uma atitude, foi um pensamento. Antes da gente agir, a gente pensa, não é assim? Às vezes pensa até demais. Quando fica borbulhando algumas coisas no coração, a gente fica até imaginando o que eu vou falar quando eu encontrar aquela pessoa. E fica no coração. Aí chega, despeja tudo. O ato de despejar foi só exteriorizar aquilo que a mente já estava ali, borbulhando há muito tempo. Antes de agir, geralmente cristãos de verdade, antes de fazer coisa errada, de agir erradamente, ficam naquela crise, faço, não faço, faço, não faço, quero, mas não posso, quero, mas não posso, quero, mas não posso, fica aquela briga, né? E, às vezes, o que ganha é a mente não voltada para Deus. Por isso ele diz, olha, transformem a vossa mente, porque quando a mente de vocês for diferente, as ações de vocês também serão diferentes. Quando a mente de vocês estiver focada naquilo que ela precisa estar focada, consequentemente as suas ações também serão equivalentes a isso. Mas isso fala de uma coisa que eu estou meditando muito nessas últimas semanas, uma palavra que está no meu vocabulário agora. Isso fala de intencionalidade. Intencionalidade.
Nós renovamos a nossa mente com a intenção de renová-la. Renovar a mente não é algo que acontece naturalmente. Naturalmente o que acontece é nós sermos conformados com esse mundo. Porque a nossa mente está sendo bombardeada em todo o tempo pelas ideias desse mundo, pelos sistemas e pelos valores desse mundo, que tentam nos empurrar goela abaixo padrões, tentam nos empurrar goela abaixo coisas que nós devemos aceitar, porque são politicamente corretas, querem ensinar para os nossos filhos, e a gente não faz nada a respeito disso. Às vezes, no máximo que faz é textão no Facebook, mas a gente não está se mexendo para que coisas sejam transformadas. Esse mundo está evangelizando. Você sabia disso, né? Que você é evangelizado todo dia, pela mídia, pelas pessoas, pelos padrões consumistas desse mundo. Quantos são pais aqui? Seus filhos estão sendo evangelizados todos os dias. Quantos têm filhos em idade escolar? Seus filhos estão sendo evangelizados todos os dias. E a pergunta é: o que a gente está fazendo a respeito disso? Há uma contra-evangelização? A gente gasta tempo depois com os nossos filhos dizendo: olha, filhinho, filhinha, isso aqui não é bem assim. Deus nos ensina assim, assim, assim. Nós estamos preparando os nossos filhos para os dilemas desse mundo? Nem sempre. Porque nem sempre nós estamos preparados para os dilemas desse mundo. E acabamos nos acostumando e pensando a respeito de Deus e da sua vontade, como esse mundo nos diz que nós devemos pensar. E deixamos de defender as coisas que nós deveríamos defender. Irmãos, às vezes eu vejo esses movimentos que tem por aí, e eu fico com muita vergonha. Esses movimentos que as pessoas, sabe, arrancam a roupa em praça pública, pegam símbolos religiosos e fazem coisas indecorosas com símbolos religiosos. E sabe uma coisa? Eu admiro essas pessoas, porque elas não têm vergonha de lutar por aquilo que elas acreditam. Mas nós dizemos que sabemos qual é a solução para esse mundo, e escondemos as nossas palavras, e temos vergonha de proclamar o Evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Mas às vezes no nosso ambiente de trabalho as pessoas nem sabem que a gente é cristão. Não sabem, não porque a gente só não falou, mas porque se a gente falar, vai falar assim: eu acho que não. Eu sou cristão, eu amo a Deus. Aí a pessoa que está do lado de fora, eu acho que você está meio enganado. Você está confundindo as coisas. Nós estamos sendo evangelizados todos os dias. E as nossas ações serão ações correspondentes com a vontade do Senhor. Se nós renovarmos a nossa mente de forma proposital, se nós gastarmos tempo renovando a nossa mente de forma proposital, caso contrário, nós vamos nos conformar. E conformar não é só, tá tudo bem. Essa é só uma expressão. Conformar é entrar na forma. É fazer o que todo mundo faz, é falar o que todo mundo fala, é pensar o que todo mundo pensa, é buscar soluções nos lugares que todo mundo busca. E aí a gente acha que o que vai consertar esse planeta, esse mundo e esse Brasil é o governo A, B ou C. Que vai consertar esse país são ações do Ministério Público, são ações da polícia. Não. A única coisa que pode consertar esse mundo é a manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo vai de mal a pior. E a única coisa que pode frear, ainda que por um momento, o reino de Satanás desse mundo, são filhos e filhas de Deus, que cultuam a Deus 24 horas por dia, apresentando os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Mas ele só é possível se a nossa mente for renovada pela palavra do Senhor. Amém, queridos? E aí a gente vai experimentar uma coisa: a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentar a vontade do Senhor, e agora é a parte difícil, a gente precisa abrir mão da nossa vontade. Você quer experimentar a vontade do Senhor na sua vida? Amém? E se ela for contrária à sua? Tá bom?
Tranquilo? Feliz? Está querendo muito aquele emprego. E Deus fala, mas não é esse. Feliz? Tudo certo? Sem questionamentos? A gente deseja a vontade do Senhor? E quando ela é contrária a nós? Porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. O problema é que nem sempre a gente reconhece ela. Às vezes passa um tempão para a gente poder olhar para trás e falar assim, não é que era boa mesmo? Não é que era perfeita? Mas na hora, irmãos, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, de que adianta ser crente? Senhor, eu sou dizimista fiel, eu oro demais, estou orando de madrugada, Senhor, eu jejuo, estou ficando seco de tanto jejum. E Deus não responde da forma como a gente gostaria que Ele respondesse, principalmente porque geralmente quando Ele não responde da forma que a gente gostaria que Ele respondesse, é porque esse não é o tipo de coisa que Deus faria mesmo. E a gente só não sabe porque não estuda a palavra de Deus. A gente nem procuraria essas coisas. Às vezes a gente quer que alguns caprichos sejam feitos, a gente fica esturricado ali de tanto tentar, orar, lutar. Só que lá na frente a gente fala assim, glória a Deus, obrigado que o Senhor não fez a minha vontade. Porque senão eu estava lascado. Lá na frente, quem sabe a gente olha para trás e fala assim, foi boa mesmo, foi perfeita, agradável nem tanto no começo, mas agora é. Que nós apresentemos ao Senhor o nosso corpo, a nossa mente e a nossa vontade. Amém, queridos? Queria muito ler o resto do texto, mas a gente já está com o horário adiantado. Talvez em uma outra oportunidade. Os irmãos que estavam em Planalto, nós ouvimos um pouquinho da continuidade. Mas eu te encorajo, querido, leia a Bíblia. E eu te encorajo de uma forma ainda mais especial. Leia Romanos. Sabe, de repente a gente faz assim um compromisso nosso como igreja, pensando nisso aqui agora. Vamos ler Romanos? Todo mundo? Vamos? O que vocês acham disso? Vamos ler? Gastar os próximos dias. Mas assim, lê com calma, sabe? Não passa correndo. Eu vou ler 5 capítulos todo dia. Aí chega no capítulo 2, não, eu tenho que ler mais 3 capítulos. Vamos ler com qualidade. Lê, para, sabe? Estuda. Pega um caderninho, anota. Meu WhatsApp está lá atrás. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Pastor, eu não entendi isso aqui. Eu fico tão feliz. Tem umas pessoas que fazem isso na nossa comunidade. Que acabam o culto, aí já meu WhatsApp. Durante a semana fazem perguntas. Irmãos, nós precisamos muito disso. Não só falando em relação a mim, mas uns com os outros. Sabe, é legal quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar Romanos. Aí a gente pergunta para o outro, você está lendo Romanos? Estou. O que você entendeu disso aqui? Eu não entendi muito bem. E a gente vai trocando figurinhas. Nós vamos crescendo, queridos. Na graça, no conhecimento do Senhor. Então eu te desafio, tá? Vamos ler Romanos? Amém? Vamos ler? Até quando? Vamos lendo. E se eu acabar, começa de novo. Gasta tempo. Se tem um capítulo que ficou meio travado, lê ele de novo. Gasta tempo com a palavra do Senhor. Para que nós possamos aprender essas 2 coisas tão preciosas que Paulo nos ensina. Aí ele vai poder dizer para nós, eu peço a vocês, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês ouviram, que vocês façam as coisas que estão aqui adiante, para que a nossa doutrina esteja aliada com a nossa prática, e que a nossa prática seja fruto da nossa doutrina, para que vivamos de acordo com a forma como Deus nos orienta para vivermos, para que sejamos um culto vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a única forma racional de adorar ao Senhor, com tudo o que nós somos, com quem nós somos, com o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa vontade. Amém? Se você puder se colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu peço que você feche os seus olhos, não porque Deus não ouça orações de gente que está com o olho aberto, mas para que você possa, nesse momento, ter um tempo a sós com o Senhor. E para que à luz de tudo que nós falamos nessa noite,
para que você possa pedir ao Senhor que te faça pensar e lembrar se você entendeu de fato o Evangelho. E a forma como você tem usado o seu corpo nesses dias, se elas expressam um conhecimento verdadeiro do Evangelho. Se a forma como você tem usado os seus lábios, as suas mãos, que as coisas que ocupam a sua mente, se são coisas que deveriam habitar na mente de um cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. Se você tem se colocado à disposição do Senhor para a construção do seu reino, se você tem se feito útil a Deus nesse mundo tão caótico, apresente o seu coração diante do Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. Que as nossas palavras sejam palavras alinhadas com o Teu pensamento, Senhor. Que as nossas ações sejam ações alinhadas com quem o Senhor é, o Teu caráter. Que o nosso culto seja um culto que faça sentido, um culto racional. Que sejamos úteis uns para os outros, assim como o Senhor nos ensina na Sua palavra. À luz do texto que nós lemos, Senhor, o Senhor nos continua a dizer, por intermédio do apóstolo Paulo, que uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, que nós devemos pensar melhor a nosso respeito. Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O Senhor nos ensina que o caminho da adoração é o caminho do serviço. O caminho da adoração é sermos úteis para o Senhor neste mundo e para o Teu corpo, Senhor, para a Tua igreja. Que o Senhor depositou em nós dons, talentos, ministérios, aptidões, para que o corpo de Cristo seja edificado. Que nós não venhamos a esconder esses dons e talentos que o Senhor colocou em nós, mas que possamos Te adorar verdadeiramente, cultuar ao Senhor verdadeiramente, seja de forma oficial, seja no nosso dia a dia, os locais onde o Senhor nos coloca. Que sejamos a boca do Senhor a profetizar as palavras que o Senhor tem nos revelado das Tuas Escrituras. Sejamos aqueles que dão ânimo para as pessoas que estão ao nosso redor. Sejamos aqueles que lideram as pessoas, não para caminhos maus, mas para caminhos de justiça, de paz, de vida. Sejamos aqueles, ó Pai, que administram bem as suas vidas, porque entendem as suas vidas como um instrumento de culto ao Senhor. Que como nós gastamos o nosso dinheiro, Senhor, que seja de forma a honrar o Teu nome. De como nós orientamos a nossa família, os nossos filhos, nosso casamento, que seja para a glória do Senhor. Como nós administramos os nossos negócios, ou como nós respondemos no nosso ambiente de trabalho, às hierarquias, aos chefes, que seja para a glória do nome do Senhor. Que sejamos encontrados fiéis ao Senhor, à medida em que vivemos nesse mundo. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos aqui presente, dando a eles graça, misericórdia e aquilo que nós sempre pedimos, dando sabedoria. Sabedoria para reconhecer a Tua graça e a Tua misericórdia, e sabedoria para agir de acordo com essa graça e misericórdia. Que os Teus filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Que nós sejamos conduzidos pela Tua graça dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.